Esse episódio de podcast foi gerado com IA, através da revisão de vários artigos indexados na literatura médica, sob a curadoria do dermatologista Dr. Fernando Henrique Canhoto Alves, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Saiba mais através do site fernandoderma.com. A toxina botulínica é um nome que, todo mundo conhece, né? Tá em todo lugar, mas parece que quanto mais popular fica, mais mitos e medos aparecem. A gente ouve cada coisa. A ideia hoje é justamente cortar esse ruído, ir direto na fonte, e para fazer isso a gente pegou um material super objetivo, uma série de perguntas e respostas da Academia Americana de Dermatologia, a AAD. Basicamente é o que os maiores especialistas do mundo têm a dizer. Nossa missão aqui é mergulhar nesse documento e, separar o que é fato do que é folclore. Exato. O objetivo é responder as perguntas que realmente importam. O que é esse procedimento, afinal? Como ele funciona de verdade? Quais são os riscos? E, o mais importante, como garantir a segurança? E vamos focar nos dois usos mais comuns que o material detalha, que são o tratamento para linhas de expressão e o controle do suor excessivo. É quase como ter uma consulta com os melhores do mundo, só que sem o jaleco branco. Ok, vamos começar então. E, sinceramente, a AD não perde tempo. A primeira coisa que me chamou a atenção no documento foi a intensidade dos alertas de segurança. Eles não tentam amenizar, vão direto nos maiores perigos. Eles começam com um alerta gigante sobre comprar toxina botulínica pela internet. Isso me fez pensar, o que uma pessoa está realmente recebendo quando compra um frasco de um site qualquer? É só uma versão mais fraca ou é algo perigoso mesmo? Pode ser as duas coisas, e aí que mora o perigo. Na melhor das hipóteses, é um produto que não faz nada, talvez só soro fisiológico, mas na maioria dos casos é bem pior. Pode ser uma substância falsificada, cheia de bactérias, sem controle nenhum. Já acharam até versões para uso veterinário sendo vendidas para humanos. O problema é a falta total de controle. E é daí que vem as histórias de terror que o próprio documento da AD menciona, como paralisia de Bell, danos permanentes nos olhos. Nossa, danos permanentes nos olhos? Sim, ou infecções graves. A compra exige uma licença médica por um motivo muito, muito sério. Faz todo sentido. E eles complementam isso com um outro ponto que parece óbvio, mas que as pessoas ignoram. O lugar onde a aplicação é feita. Pois é, e aqui a fonte é incrivelmente específica sobre os ambientes que a gente tem que evitar. A lista inclui spas sem supervisão médica, salões de beleza e festas. Peraí, festas? Eu não consigo nem imaginar essa cena. Parece roteiro de comédia que termina mal, na emergência. Exato. A ideia de misturar agulha, uma neurotoxina e um ambiente de festa é assustadora. Qual a lógica disso? É a total falta de lógica. Pensa bem, numa festa, não tem ambiente estéril, o risco de infecção vai lá para cima, muitas vezes tem álcool, o que impede um consentimento informado de verdade. Claro. E óbvio, não tem nenhum equipamento de emergência se algo der errado. É a combinação de todos os piores fatores. A mensagem da AAT é cristalina. Isso é um procedimento médico e exige um ambiente médico. Ponto final. Não é como retocar a maquiagem. Certo, recado dado e entendido. Então, vamos supor que a pessoa fez a lição de casa, evitou a internet, as festas de botox, ela está num consultório médico com um profissional qualificado. O que de fato está acontecendo dentro daquela seringa? Como essa substância consegue dizer para um músculo, simplesmente, relaxar? A beleza do procedimento está na precisão. Para as rugas, o dermatologista injeta quantidades minúsculas de uma forma purificada da toxina em músculos bem específicos, geralmente no rosto ou pescoço. A toxina age como um bloqueador de sinal. Ela impede que o nervo envie a mensagem para o músculo contrair. Sem essa contração constante, a pele sobre o músculo relaxa e as linhas de expressão elas diminuem muito ou até somem. É um relaxamento temporário e super localizado. Entendi. E pro suor excessivo? A hiperidrose, a lógica é a mesma, porque aí não estamos falando de músculo, certo? Exato. É um mecanismo diferente, o que é fascinante.
No caso do suor, as injeções são bem superficiais, na pele das axilas. Ali, a toxina não busca um músculo. Ela busca e bloqueia o sinal nervoso que comanda as glândulas sudoríparas. Ah! Basicamente, ela desliga o interruptor que manda a glândula produzir suor naquela área. O resultado, segundo a AAD, é bem duradouro. Um único tratamento pode reduzir o suor por até 6 meses. Essa precisão que você mencionou é o que mais assusta, né? O medo de que o efeito seja preciso demais e a pessoa acabe com aquela aparência congelada, sem expressão. O documento da AAD aborda isso? Sim, e eles desmistificam isso. Explicam que o objetivo de um profissional qualificado é sempre a naturalidade. A diferença entre um resultado natural e o rosto congelado está na dose e na localização. Um dermatologista experiente sabe exatamente qual músculo precisa ser relaxado e qual precisa ser deixado em paz para manter as expressões. A ideia não é paralisar o rosto, mas suavizar a ação dos músculos que causam as rugas mais profundas, permitindo que o resto se mova normalmente. E o outro grande medo? A perda de sensibilidade. Só para deixar bem claro, a pessoa não vai parar de sentir o rosto depois? Vai, isso é mito. Mito completo. A toxina age na comunicação entre o nervo motor e o músculo. Ela não tem absolutamente nenhum efeito sobre os nervos sensoriais, que são os responsáveis pelo toque, calor, dor. Ah, ok. A capacidade de sentir a pele fica 100% intacta. São sistemas nervosos diferentes. Ótimo. Isso esclarece muita coisa. Então, o procedimento foi feito, o resultado ficou natural. E o pós? Tem um período de recuperação? O guia da AAD dá a impressão de que é algo bem tranquilo, quase entrar e sair. E na maioria dos casos é exatamente isso. O documento diz que a maioria das pessoas retoma as atividades normais imediatamente. Eles até mencionam que é seguro aplicar a maquiagem logo depois de sair do consultório. Não existe o que se chama de downtime, sabe? Tempo de recuperação em casa. Mas existem algumas regras de ouro nas primeiras horas, certo? Para garantir que tudo fique no lugar? Sim, e essas regras são cruciais. O não fazer é tão importante quanto o fazer. A principal recomendação é não esfregar ou massagear as áreas tratadas por algumas horas. O motivo é simples. A toxina foi colocada num ponto muito específico. Se você pressiona ou massageia, corre o risco de fazê-la migrar para um músculo vizinho. E é aí que pode acontecer um efeito indesejado, como uma sobrancelha ou pálpebra caída. Ah, então é por isso, faz todo sentido. E a recomendação sobre exercício físico? A lógica é parecida. A fonte recomenda esperar pelo menos 2 horas antes de qualquer atividade física intensa, tipo musculação, corrida. O aumento da circulação no rosto poderia, teoricamente, aumentar a dispersão da substância. É uma precaução para garantir que o produto haja exatamente onde deveria. Ok, mas vamos ser realistas. Mesmo com o melhor profissional, seguindo tudo, nenhum procedimento médico tem risco zero. E os efeitos colaterais? O que o guia da AAD diz sobre o que pode dar errado? O guia é bem transparente sobre isso e organiza os riscos por probabilidade, o que é ótimo. A boa notícia é que os efeitos mais comuns são leves, passageiros e, curiosamente, ligados mais à picada da agulha do que à toxina em si. Tipo, A gente está falando de um leve inchaço, vermelhidão, talvez um pequeno hematoma no local que some em alguns dias. Algumas pessoas podem ter uma dor de cabeça leve e passageira também. certo, isso parece bem administrável. E os riscos mais sérios, mesmo que raros? Na categoria de raro está exatamente o que a gente falou. A migração da toxina para um músculo do lado. Isso pode causar uma fraqueza temporária nesse músculo, resultando numa assimetria, como a queda de uma pálpebra ou sobrancelha. Isso é temporário, certo? Desaparece conforme o efeito passa. Exatamente. O efeito se resolve sozinho em algumas semanas ou meses. E por fim, na categoria de muito raro e praticamente teórico no contexto da dermatologia, estão os sintomas de botulismo sistêmico, como dificuldade para respirar, engolir. Uhum. Esses são os riscos mais graves, mas o documento faz questão de frisar que eles estão associados a doses massivas ou uso incorreto, não ao tratamento cosmético padrão. Isso nos leva a uma visão mais ampla. Já falamos dos riscos, mas vamos colocar em perspectiva com o histórico de segurança. O procedimento já existe há um bom tempo, a AAD até conta um pouco da história.
Começou há mais de 20 anos com uma parceria interessante entre um dermatologista e a esposa dele, que era oftalmologista. Pois é, eles perceberam que, ao tratar espasmos musculares ao redor dos olhos dos pacientes dela, as rugas na testa e entre as sobrancelhas também melhoravam. Foi uma descoberta quase acidental que começou uma revolução na dermatologia cosmética. De lá para cá, como a fonte aponta, milhões e milhões de tratamentos são feitos todo ano no mundo. E no meio de toda essa informação, eu encontrei o que para mim é a frase mais importante de todo o documento. Podemos focar nela um segundo? Com certeza. A Adid afirma textualmente o seguinte: quando usado por um dermatologista para tratar sinais de envelhecimento ou suor excessivo, nenhum efeito colateral grave, como problemas para respirar ou engolir, jamais foi relatado. Essa afirmação ela é poderosíssima. É a maior autoridade do assunto dizendo que, nas condições ideais, com o profissional certo e o produto certo, o risco de uma complicação realmente grave é estatisticamente zero. Exato. Isso muda toda a perspectiva. Completamente. A pergunta deixa de ser o procedimento é perigoso e passa a ser a pessoa que está fazendo o procedimento é qualificada. A responsabilidade é transferida do produto para o profissional. Perfeito. E é por isso que a própria AAD investe tanto em educação médica continuada, como o texto menciona. Eles querem garantir que seus membros estejam sempre na vanguarda da técnica e da segurança. O resultado, segundo eles, são milhões de pacientes satisfeitos de todas as etnias e tipos de pele, o que também derruba aquele mito de que o tratamento só funciona para um grupo específico de pessoas. Então, para amarrar tudo isso, o panorama que a Academia Americana de Dermatologia nos apresenta é o de um procedimento médico muito bem estabelecido, eficaz e com um perfil de segurança impressionante, desde que algumas regras inegociáveis sejam seguidas. É isso. A segurança depende de um tripé: o profissional qualificado, o produto legítimo e o ambiente médico adequado. Se um desses pés falhar, a estrutura toda desmorona e os riscos aumentam exponencialmente. A linha que separa um tratamento seguro de um perigoso é definido pelo quem, o que e onde. Essa é a mensagem central que ecoa por todo o material. Perfeito. Uma última coisa. Tem um detalhe no texto que me deixou pensando no futuro. Eles mencionam que, com tratamentos repetidos para rugas, o músculo-alvo pode se atrofiar um pouco, ficar mais fino, o que faria os resultados durarem mais. Sim, é um ponto fascinante. E isso abre uma porta para uma reflexão, né? Uhum. Se estamos relaxando intencionalmente certos músculos do rosto por anos, décadas a fio, como isso pode alterar não só a aparência das rugas, mas talvez a própria estrutura e o processo de envelhecimento do rosto a longo prazo? Será que a gente estaria, sem perceber, remodelando a arquitetura facial de maneiras que ainda não compreendemos completamente? É uma fronteira interessante entre a cosmética de hoje e a biologia do envelhecimento de amanhã. Uma pergunta para a qual a gente talvez só tenha a resposta daqui a muitos anos. Saiba mais através do site fernandoderma.com.